Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Hoje nós vamos retornar aos reviews da coleção definitiva do Homem-Aranha, com o volume 11, chamado Potestade. Esse é um material que tem roteiro de Kaare Andrews e tem ilustrações de Kaare Andrews e José Villarrubia. Esse encadernado da Salvat foi lançado aqui em setembro de 2017, publicado originalmente em Spider-Man Right 1-4. Então trata-se de uma minissérie, na verdade. Essa história aqui, ela se passa 30 anos à frente, num futuro distópico em Nova York, e a cidade está em um terrível regime. Em breve, os moradores serão mantidos presos por uma cúpula laser chamada de A Teia, que se estende até os limites da cidade, enquanto são constantemente abordados pela Potestade, que é uma brutal força policial capaz de qualquer atrocidade contra os cidadãos. Então vamos começar a dar uma conferida aqui no nosso material. Ó. Potestade. Tem aqui uma apresentação. E aqui começa a nossa história. Exatamente com esses adolescentes aqui que estão fazendo protesto, pichando aqui algumas paredes da cidade, né? E aparece a Potestade, que é exatamente esse policial aqui encapuzado. E aqui nessa história nós temos o Peter Parker, que agora é um senhor idoso, que é exatamente esse aqui. E ele é demitido da floricultura, onde ele trabalhava. Está aqui o patrão dele aqui mandando ele embora. Ele está aposentado da sua vida de super-herói. Ele era um Homem-Aranha e agora não é mais ninguém. Então está aqui um soldado aqui da Potestade agindo. Está aqui, são bastante truculentos e eles machucam aqui o Peter. Esse daqui é o prefeito da cidade, que pretende acionar a tal da teia, que vai cercar toda a cidade, né? Por outro lado aqui, nós temos a figura do J. Jonah Jameson, tá aqui, exatamente essa figura aqui, que procura o Peter para que ele volte a atuar como o Homem-Aranha, né? Ele acha que a cidade precisa do retorno do Homem-Aranha. Tá aqui, ó. E por um momento aqui, num caso aqui da Potestade, ele retorna aqui como Homem-Aranha de uma forma totalmente estranha, com o braço machucado, né? Que o policial tinha machucado o braço dele. Ele aparece aqui de uma forma totalmente estranha e luta contra os policiais aqui, no caso. Só que tem aqui o desfecho bem brutal. Tá aqui, ó. O J. Jonah Jameson novamente entra no assunto dele enquanto Homem-Aranha, e a resposta dele, ó, é um soco no Jonah. Mas o Jonah não desiste de trazer o cabeça de teia de volta. Então ele começa a espalhar aqui pela cidade
jornais falando da volta do Homem-Aranha, jornais ilegais, né, que não podia fazer isso nessa época aqui. Ele lança esses jornais ilegais falando da volta do Homem-Aranha. E por outro lado, o tal prefeito, criador do projeto A Teia, fica sabendo do retorno do Homem-Aranha e envolve o famigerado Sexteto Sinistro na história para acabar de vez com o herói. Então essa é a premissa dessa história do Homem-Aranha, que é considerada a mais sombria, né? E Potestade, ela foi uma história inspirada em Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada pelo Frank Miller, onde trazia um Batman velho em um futuro distópico. Essa história foi lançada na década de 80 e logo se tornou o maior clássico do Homem-Morcego. Então a Marvel teve a ideia de fazer o mesmo, só que com um amigão da vizinhança. E no começo parecia ser algo épico para a editora. Daí mudanças foram feitas por questões de direitos autorais e até mesmo para encaixar de maneira mais natural possível o Cabeça de Teia dentro da saga. Mas com essa pegada futurista, dentro dessa história tensa, Potestade trouxe uma outra leitura do universo Homem-Aranha, e isso foi um ponto negativo para muitos leitores, que simplesmente apontam essa como uma das piores histórias do personagem. Que é uma coisa que eu não concordo. É simplesmente uma visão diferente daquele universo que todos conhecem do Homem-Aranha. É simplesmente uma releitura. Eu fico no meio termo dessa questão. E é certo que a história não teve a mesma pegada de Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas ela conseguiu ser bem criativa e até mesmo ousada por transformar o já citado universo do Homem-Aranha numa coisa mais pesada. Então nós continuamos dando uma geral aqui. E esse é um quadrinho polêmico. E o problema aqui foi o distanciamento do universo Aranha que todos nós conhecemos, né? A história ficou adaptada ao extremo, gerando uma certa estranheza. Mas isso também aconteceu com Zumbis Marvel, que em breve eu vou comentar aqui também em um vídeo aqui no canal. Que eu também não acho que é um material ruim, como falam. É simplesmente um material diferenciado. Eu gosto dessas graphics que mudam o clima que foi estabelecido para um determinado herói. Acho bastante criativas. E ficam com uma cara de adaptação literária, ficam com um ar mais sério. Eu acho muito interessante essas releituras. Mas os fãs mais radicais não gostam, né? Então aí é uma questão de gosto. Eu acho que o grande lance é ler o quadrinho sem pensar no estilo conhecido do Homem-Aranha e tirar suas próprias conclusões, né? Pode ser uma grata surpresa descobrir esse Peter Parker diferente, que foge totalmente daquele universo. Então pode ser uma boa pedida. Continuamos aqui na nossa história. Como eu disse, foi lançada originalmente como uma minissérie. Eu já li isso aqui há algum tempo, pretendo até reler para dar uma conferida novamente na história. Eu me lembro assim por alto, mas tem certos detalhes aqui do final aqui que eu não estou recordando. Então eu preciso dar mais uma lida nesse material, que ao meu ver vale a pena. Assim como o Batman Cavaleiro das Trevas, na época teve muitos fãs que acharam ruim, né? De início. Depois
se tornou um clássico. Exatamente porque foi uma releitura radical, como é esse caso aqui do Potestade. Tá aqui, ó, o Venom. Tá aqui o encontro dele com o Venom, que também entra na história. E apesar da idade, de ser um idoso, ele mantém os mesmos poderes. Aqui chegamos ao final da história aqui, as capas, galeria de capas aqui com as capas originais. Tá aqui o design dos personagens, os esboços aqui, que inclusive eu acho o traço muito interessante. Uma geral aqui da coleção e o final aqui desse encadernado da Salvat, que é o número 11 da coleção definitiva do Homem-Aranha. Então por hoje nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com o nosso Almanac HQ. Até lá, um forte abraço, valeu!